Olá, meninas, a paz. A Fê me convidou para vir fazer um vídeo, falando um pouco de algo que o Espírito Santo tenha me tocado. E nessa semana, de uma maneira muito diferente, o Espírito Santo estava me falando a respeito de uma mulher. E aí eu pedi a Jesus confirmação, o Espírito Santo, confirmação se era isso mesmo. E ele queria que eu trouxesse para vocês e o que, ele me revelaria diante de uma passagem que está lá em Lucas 8, 2 e 3. Essa passagem fala de algumas mulheres que seguiam Jesus, e uma delas se chama Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena foi uma mulher que foi liberta de 7 demônios por Jesus. E após a sua libertação, com tanta gratidão, ela se tornou discípula de Jesus e começou a acompanhá-lo no seu ministério, servindo, seguindo e sendo de extrema obediência, e devoção, amor e compaixão e muita gratidão a ele por ele ter sido a quem libertou. E aí eu fico imaginando, se um demônio já é difícil, imagina você com 7. O quanto demasiadamente essa mulher deveria ter dificuldade na sua vida. E após a libertação que Jesus proporcionou a ela, de tanta gratidão àquilo, que ela deixou de viver, a paz que com certeza Jesus, como nós sabemos, trouxe para a vida dela, ela desejou e continuou junto com Jesus na sua caminhada. E durante isso ela vivenciou muitos episódios, da história de Jesus. Muitos feitos, muitos milagres ela vivenciou porque ela estava ali na caminhada, junto com os demais discípulos e as mulheres que também o seguiam. E aí, o que me tocou na vida da Maria? A Maria, ela foi uma mulher que foi liberta, Assim como nós, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente se torna liberto de muitas coisas que não servem a Ele. E aí, muitas das coisas, às vezes, a gente nem sabe. Mas quando nós realmente temos um encontro verdadeiro com Jesus, há uma transformação, há uma mudança. E nós passamos a segui-lo. E não só segui-lo, a servir no seu ministério, a servir no seu propósito, a servir no seu chamado. E a Maria fez isso. A Maria foi assim. A Maria seguiu e serviu Jesus no tempo em que ele estava em terra. O tempo que ele esteve aqui. Ela acompanhou todos os... Não chega a ser os 3 anos, porque ela conheceu depois. Mas um bom tempo ela viveu e vivenciou dos milagres de Jesus. E o que me chamou mais a atenção é que naquela época as mulheres ela não tinham voz, As mulheres ela não tinham poder de fala, de nada. Elas não eram tão valorizadas assim. Mas Jesus ele veio para quebrar muitos paradigmas. E com Maria não foi diferente. Também foi um paradigma quebrado com ela na questão de falar, de ser alguém com voz. Tanto é que o nome dela está registrado na Bíblia, algumas vezes em outros livros, mas com uma ênfase em uma história maravilhosa que me chamou muito o coração, Que fala lá em João, no capítulo 20, a partir do 1 até o 15, que diz, que retrata quando ela chega após a crucificação de Jesus. E ela vai, como de costume, junto com as outras, e a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, limpar o corpo, perfumar o corpo. E o amor dela era tão grande, a necessidade dela tão grande de estar perto de Jesus, de estar com Jesus, mesmo ela sabendo, naquele momento ela não se recordava tanto, creio eu, de tudo aquilo que era a vida de Jesus já com as promessas, de salvação para o mundo. Naquele momento ela não estava preocupada com isso, ela só queria ver o mestre dela, ela só queria ver aquele que ela amava, aquele que ela tinha uma gratidão muito grande, tamanha por tudo aquilo que ele fez para ela. O desejo dela era tão grande de estar com ele, de vê-lo novamente, de saber mesmo que ela só veria um corpo, porque na cabeça dela ela só via um corpo ali já sem vida. Ela, após os 3 dias, foi uma das primeiras ansiosa. Mal amanheceu o dia, ela já estava lá no túmulo de Jesus para ver e para tratar junto com as outras mulheres do corpo dele. E ao chegar, ela vê que o túmulo está aberto. E aí ela corre para falar com João e Pedro, para poder falar com eles que o corpo de Jesus não está mais ali. E aí para ela tinha sido roubado. E eles voltam correndo até lá
para poder ver o que a Maria está falando e realmente vivencia, né, que ela falou uma verdade, que o corpo não está mais ali. E o que mais é interessante nessa passagem é que após a saída deles, ela meio que entra dentro do túmulo e chorando muito, com muita pesar no seu coração pela ausência de Jesus, né? Com muita dor pela falta da carne viva, né? Junto com ela, ainda sofrendo muito porque amava muito Jesus. Ela entra ali e vê lá os tecidos. Só que quando ela se depara, há dois anjos, né? Um na cabeceira e um onde estariam os pés de Jesus. E eles questionam ela por que ela está chorando, por que ela chora tanto, né? E aí ela fala que levaram o Senhor dela e que ela queria ter de volta. Essa passagem tá lá no versículo 14, perdão, no versículo 13. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ele respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei aonde puseram. Depois de dizer isso, depois que ela disse isso, ele se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E aí essa passagem também me chamou a atenção, porque a agonia dela, o sofrimento dela, a dor dela era tão grande, a angústia era tão grande que a impossibilitou de enxergar Jesus. Ela nem sequer reconheceu a voz do mestre de imediato. A angústia dela era tanta, o tormento dela era tanto de perder, né, a ausência da presença física de Jesus, que ela nem se deu conta que ele já estava ali, já estava falando com ela, e ela não ouviu. E aí eu pergunto a vocês, o que nos leva a não ouvir a voz de Deus? Qual o momento das nossas angústias? Será que as nossas angústias, nosso sofrimento, as nossas dores são tão grandes que realmente nos impede de ouvir a voz de Jesus? Será que a gente não consegue estar tão sensível acima de todas as nossas tribulações? Será que a gente não consegue se colocar nessa posição de, independente do que estamos passando, vivendo, a gente ouvir a voz de Jesus e responder? E aí, mesmo assim, né, naquela angústia, naquela dor, ela questiona e Jesus fala com ela. E aí, depois que ela se vira e olha, e Jesus fala, ela reconheceu a voz e diz: Rabone, meu mestre. E aí Jesus diz para ela: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Isso já está no 17. Aí que foi uma posição muito chave para mim do que Deus estava revelando ao meu coração. Quando ele fala: não me detenha. Na mesmo instante, veio à minha mente. E aí a gente vai lá em Gênesis 32, no versículo 24, que aí está falando uma passagem que a gente conhece bem, que fala de Jacó. Aí eu comecei a perguntar ao Senhor o que tinha Jacó a ver com a história de Maria Madalena, porque são espaços muito longos e não tinha nada a ver na minha cabecinha uma coisa com a outra, e eu fiquei perguntando ao Senhor o que o Senhor quer me falar a respeito disso, o que está acontecendo, porque não tem nada a ver Jacó com Maria Madalena. Então tá lá no 32:24 que fala assim: Jacó ficou sozinho em uma luta com ele, perdão, Jacó ficou em uma luta com um homem até o romper do dia. Em algumas traduções está escrito que ele lutou com um anjo. E vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação, né, da coxa, na juntura, e ela se atrofiou. E aí essa história a gente conhece bastante, né, que foi quando Deus manda Jacó voltar para a terra onde eram nascidos seus pais, e ele teme muito porque lá ele roubou a progenitura do seu irmão. E aí ele tinha muito medo de voltar, mas obedeceu ao Senhor e voltou. No caminho dessa volta, eles estavam num lugar onde era, digamos, meio termo entre ele e o irmão dele estava se aproximando e ele indo a favor do irmão. Só que ele temeu tanto que ele escondeu uma parte da família, dos seus bens, de um lado, e foi para a direção onde estava o irmão dele. E nesse caminho, ele lutou com o anjo
até que o anjo o abençoasse para que ele voltasse para a terra dele. Ele clamou, lutou, brigou para que ele tivesse a benção. Aí isso foi que Deus revelou para mim em Jacó. Voltando lá para Maria, no capítulo 20, né, de João, no versículo, deixa eu voltar lá, no versículo 17, que ele fala, não me detenha, que foi a frase primordial que Jesus começou a tratar na minha cabeça, porque lá em Jacó, ele fala, não me segure, não, me solte, e Maria ele já falou, não me segure. E aí são duas histórias de âmbitos na qual Deus está presente, Jesus está presente, porque em Jacó era Deus presente, lá em Maria era Jesus presente. E no mesmo, na mesma frase, para mim, ficou assim, um me largue, me solte, e o outro não me detenhas. Os dois pedindo para que Jesus ou Deus não ficassem ali, para que eles não segurassem ali. Aí eu fiquei assim, como assim segurar ali? Porque Jacó, ele precisava de uma bênção, ele estava temeroso, mas ele era e queria ser obediente à voz do Senhor, mas para isso ele clamou, ele pediu ao Senhor para que Deus estivesse com ele e que o abençoasse naquela caminhada, e seguiu e serviu. A Maria, ela tinha um amor tão grande, ela era obediente à voz de Jesus, ela já tinha caminhado, ela já conhecia todos os milagres, ela já sabia o caminho, e o amor dela era tão grande, a graça que ela tinha por Jesus, né? A gratidão que ela tinha por Jesus era tão grande pelo livramento que Jesus deu a ela, e que ela ali, com aquele amor tão grande, teve o direito de chegar perto de Jesus. Mas Jesus falou que não era tempo ainda dela encostar nele. Ainda, né? Porque ele ainda tinha que estar com o Pai. E ele iria voltar. E o que me deu, assim, mais ênfase nessa história foi que Maria Madalena foi a primeira mulher a estar com Jesus. Ela foi tão honrada por Jesus que ela teve o direito de ser a primeira a vê-lo depois da ressurreição. Ela teve o direito de tanto amor. Jesus se compadeceu, creio eu, pelo amor, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, que deu a ela o direito de vê-lo primeiro que todos. E não só vê-lo, mas também lhe deixou uma ordem para que ela voltasse e contasse para todos os discípulos que ele havia ressuscitado. Tem alguns fatos aí que dizem, alguns estudos, né, que dizem que ela é uma das primeiras apóstolas, porque Jesus deu uma ordem e ela foi falar a respeito da ressurreição dele. E aí, para concluir para vocês, meninas, o que Jesus falou? Que nada, para mim, que nada, que a gente possa passar de tribulação, de dificuldade, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Jesus. Quanto mais gratas, né, e quanto mais o servimos, mais perto dele nós estamos. Como diz a Paty, né, vamos ser queridinhos de Jesus. Quanto mais perto dele nós estivermos. E aí eu pergunto a vocês, será realmente que tem algo que possa te afastar? Será que alguma tribulação é tamanha para te afastar do amor de Jesus? Será que o seu encontro com ele não foi tão grandioso para te gerar transformação, para te gerar mudanças? Porque em Maria, ele gerou uma mudança no comportamento, na atitude, além da libertação. E em Jacó, ele não só mudou a história de Jacó, como ele também deu um novo nome para Jacó. Um novo nome para ele começar uma nova história. E é assim que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos dar um novo para a gente viver uma nova história com ele. Uma página em branco, né? Como ele fez e faz com a gente diariamente. Mas depende de nós, se realmente nós o amamos de tão grande assim como a Maria o amou, a ponto de largar tudo, a ponto de não se abalar por nada, a ponto de se permitir ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, para realmente termos o direito, assim como ela, de estarmos face a face com Jesus. Porque a gente sabe que a nossa intimidade que nos leva a ter mais presença dele. Então eu convido a todas a terem mais presença, que é buscando mais, que é realmente se permitindo ser liberta de tudo aquilo que nos afasta do amor de Jesus, para que a gente realmente
esteja mais próximo dele. Então é isso, meninas. Desejo que o Espírito Santo fale através do coração de vocês, assim como falou comigo. E amém. Até a próxima.